E aí, vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus? Hoje eu quero meditar com você sobre um assunto que talvez, talvez você ainda não conheça, mesmo sendo evangélico, mesmo sendo católico, daquele que lê a Bíblia, mas às vezes conhece esse assunto, que é sobre a lei cerimonial e a lei moral, o sábado cerimonial e o sábado da lei moral. Como distinguir um do outro? Falando do sábado, né? Como você distinguir? Então, eu vou deixar aqui uma dica e espero que seja útil para você. Eu estou aqui na meia natureza, aqui numa chácara, né, e os mosquitos estão me perturbando, mas beleza, vamos lá. Para você distinguir uma lei, a lei, falando do sábado, né, um sábado cerimonial e o outro moral, para você saber a diferença de um para o outro, é muito simples. Todas as vezes que você lê um versículo que tem a expressão meus, ou meu sábado, ou o santo dia do Senhor, como por exemplo, Êxodo capítulo 20, versículo 8, versículo 9 e 10, ali fala do mandamento do sábado. Então, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, né? Aí, quando chega no outro versículo, versículo 9, diz assim, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Olha, então veja que aqui está falando que o sábado, o sétimo dia, é o sábado do Senhor teu Deus. Agora, diferente do sábado cerimonial, porque quando você lê um versículo que fala assim, vosso sábado, então se refere ao sábado cerimonial. E a diferença também, outra diferença, é que a lei de Deus, estou falando do sábado, né, o quarto mandamento, então o sábado do sétimo dia faz parte da lei de Deus, é o quarto mandamento, é o quarto mandamento da lei de Deus, do decálogo, né? E outra coisa, esse sábado, ele foi escrito com o dedo de Deus, os 10 mandamentos. Eu estou falando do sábado, estou tocando, sempre falando do sábado, porque eu quero deixar claro isso aí. Então, o sábado, né, foi escrito pelo dedo de Deus. É o quarto mandamento da lei de Deus. Já o sábado e as leis, né, as leis cerimoniais, o sábado cerimonial com todas as outras leis, foram escritas em um livro. Por quem? Por Moisés. Mesmo que as pessoas falem assim com a lei moral, falam assim, é a lei de Moisés. Moisés foi apenas um agente. Foi uma pessoa usada por Deus para escrever, para mostrar para o povo a lei, né, a lei de Deus, a lei moral e também as leis cerimoniais, tá bom? Então existe sim essa distinção. Não é invenção de igreja A, de igreja não sei quem, né? Mas isso é invenção da igreja dos, dos sabatistas, disso, daquilo. É que não existe essa diferença na Bíblia de lei moral e lei cerimonial. Se você for uma pessoa honesta, sincera, você vai ver que há sim essa diferença. Lei cerimonial e lei moral. E lá no Novo Testamento, aí as coisas se complicam, porque as pessoas, com essa história de que não existe essa diferença de leis, então pega todas as leis, todas, coloca dentro do liquidificador e dá para as pessoas, dizendo que toda a lei foi abolida. A lei foi abolida na cruz. A lei é uma maldição. Romanos fala que não há distinção entre dia e dia, falando do sábado, né? Que lá não tem nada a ver com sábado. Ou então, Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Quando fala do capítulo 16, o capítulo 3 de Colossenses, versículos 16 e 17, mesmo que as pessoas aí queiram dizer que é sobre o sábado que está falando, o sábado moral, o sábado do quarto mandamento,
Se você for cuidadoso na leitura, você vai ver que não se refere ao sábado semanal. Porque lá está falando de lua nova, das festas. Então, se você observar, se você voltar lá em Oséias, no capítulo 2, versículo 11, então tem uma linguagem parecida. Deus está mostrando, falando para as pessoas de Israel, que iria anular, ia abolir, ia acabar com as luas novas, com aquelas festas e com o vosso sábado. Aí o apóstolo Paulo fala que lá em Colossenses capítulo 2, 16 e 17, sobre essas são as festas, lua nova e sábado, né? Mesmo que você queira dizer que seja o sábado, lá não está se retratando, lá não está falando exatamente sobre o sábado, sobre a guarda do sábado, a guarda não é. Lá a questão ali é a adoração. Eu estava vendo ali uma mistura, né? As pessoas estavam adorando anjos. Então Paulo estava falando sobre isso aí, né? E Efésios capítulo 2 também é usado, né, para dizer que a lei, no geral, a lei de Deus, a lei mesmo, foi abolida, que Jesus anulou a lei no seu corpo. Então você tem que prestar atenção, que lei foi abolida? Que lei Jesus anulou no seu corpo? Será que foi a lei dos 10 mandamentos? Será que hoje nós não precisamos da lei? Porque esse mesmo apóstolo Paulo, ele escreveu em Romanos capítulo 7, falando também da lei, né? E as pessoas dizem assim, olha, aqui está falando da lei de Deus. E ele faz ali uma analogia do casamento e diz que quando a pessoa morre, o cônjuge fica livre, fica liberto daquela lei. Então nós também, diz ele, né? Ele fala assim, que estamos livres, estamos libertos da lei. Então as pessoas entendem que estamos libertos da lei. Se estamos libertos da lei, não precisa mais da lei, não é assim? Não precisa mais da lei, porque estamos libertos. Mas Paulo está falando de outra lei, não é a lei, não é a lei, nem aí, nesse caso, nem a lei cerimonial é, né? E ele, se você for mais adiante na leitura, aí quando chega no versículo 7, aí ele fala da lei moral. Aí sim, aí no versículo 7 ele está falando da lei moral. Ele pergunta assim, é a lei pecado? E ele mesmo responde, não, de maneira nenhuma. E ele diz que se não fosse pela lei, ele não saberia de que cobiçar seria pecado. Aí no versículo 8, ele fala, deixa claro que aonde não existe lei, então não existe pecado. Você entendeu? Então se não existe mais a lei, como muitos afirmam que não existe mais, não precisa mais da lei, então não tem mais pecado. Porque Paulo fala, aonde não existe lei, não existe pecado. Agora quando chega no versículo 12 de Romanos capítulo 7, ele começa a exaltar a lei. E sabe o que ele fala da lei? A lei moral, a lei dos 10 mandamentos? Ele fala que a lei é santa. Os mandamentos são bons, são santos, são bons. Você entendeu? Então, Paulo nunca foi contra a lei de Deus. Nunca, jamais o apóstolo Paulo falou contra a lei de Deus. Todos os versículos no Novo Testamento que falem de lei, você pode procurar direitinho, examinar direitinho, sabe, com carinho, buscando a orientação do Espírito Santo, que você vai perceber que Paulo não está falando da lei contra a lei moral. Não é. Aí você diz assim, mas a lei foi dada só para os judeus, não é assim? Você já ouviu falar isso? Ou então diz assim, nós estamos na nova aliança. A lei foi na velha aliança. A lei caducou, o apóstolo Paulo fala, né? A lei caducou, não precisa. Foi colocada de lado, tem versões que falam assim. Não precisa mais. Então, se você é da velha aliança, da nova aliança,
você tem que ver o que acontecia na nova aliança. Que lei Paulo está falando? Qual era a lei que era feita, que era executada, né, na velha aliança? Será que só era a lei? Paulo está se referindo à lei dos 10 mandamentos? Será isso? Se você ler com cuidado o capítulo 9 de Hebreus, aí está falando da velha aliança. E ali está detalhada, sabe? O que era realizado na velha aliança. Sabe o que é? Eu vou adiantar para você. Ali mostra os sacrifícios de animais, aquelas ofertas, entendeu? Que era realizado. E todo aquele cerimonialismo apontava para o verdadeiro sacrifício, que era Jesus. Quando Jesus veio e João Batista estava batizando ali no Rio Jordão, João olhou para o povo e disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sim. E é sobre isso aí que Paulo está falando. Aqueles sacrifícios, diz Paulo, né, o sangue de touros, de novilho, de bodes, não podia remover pecado. Não podia pagar pecado. Ele apontava para o verdadeiro sacrifício, para o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, as leis que Paulo sempre foi contra, falando para as pessoas da sua época, eram as leis cerimoniais ou qualquer outra lei, mas não a lei moral. Por exemplo, a circuncisão e outras leis, né? Então, quando você vir falar contra a lei, lá no Novo Testamento, nunca pense, nunca coloque na sua cabeça que a lei está falando contra a lei de Deus. Porque não é. Você pode ser teólogo, pode ser PhD, mas você está equivocado nessa interpretação. Aí você diz assim, mas nós somos da nova aliança, né? E a lei foi para os judeus. E eu tenho um capítulo que muitos usam, né? Contra aqueles que guardam os mandamentos, que procuram obedecer à lei de Deus, e sustenta que o sábado, eu estou falando da lei, mas a questão mais das pessoas é contra o sábado, né? Por isso que eu estou falando do sábado. Então, as pessoas usam Gálatas, capítulo 3. Nossa, e parece que Paulo está detonando mesmo com a lei ali, a lei moral. Parece que ele está detonando, acabou, pronto, não precisa mais guardar mesmo a lei. Mas tem um versículo, gente, que mata toda a charada. Desse que diz assim, ah, mas a lei foi para os judeus, que a lei é só para o povo de Israel. Antes de Gálatas, eu quero mostrar para você, eu lembrei agora, de uma promessa que Deus faz lá em Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34. Lá Deus promete que vai imprimir a sua lei na mente e escrever no coração do povo de Israel a sua lei. Jeremias capítulo 31, o versículo 31 a 34 está lá prometendo. Aí você diz assim, mas é para o povo de Israel, tá vendo? Para os judeus. Aí você vem lá para Hebreu, lá para o livro de Gálatas, que é o Novo Testamento que as pessoas usam, né, contra a lei, mostrando que Paulo está contra a lei. E aí Paulo, no capítulo 28, capítulo 3 de Gálatas, versículo 28, lá está falando, sabe o quê? Que o povo de Israel, ou seja, que em Jesus, agora não há distinção, não é? Você conhece esse versículo? Entre judeus, entre grego, né? Entre brasileiro, entre argentino, entre chinês. Em Cristo, nós somos agora um só povo. Aí o versículo 29, nossa, é muito lindo, viu? Leia o versículo 29. Diz que todo aquele que aceitar Jesus, eu estou parafraseando, então todo aquele que está em Cristo Jesus, que aceitou o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, todos nós agora somos descendência de Abraão. Então, se em Cristo eu, brasileiro, sou descendente de Abraão, então quer dizer que agora não há essa distinção entre judeu e brasileiro.
Todos nós agora em Cristo somos descendentes de Abraão. Se somos descendentes de Abraão, somos o que mesmo? Hã? Somos judeus, né? Somos israelitas espirituais, espiritualmente falando, né? Porque em Cristo nós somos um só povo. Então a lei também é para nós hoje, não é só para os judeus. O sábado não é só para os judeus, é para mim e para você que estamos em Cristo Jesus, na nova aliança. Na nova aliança. Romanos capítulo 8, você conhece também, né? Romanos capítulo 8. Lá no capítulo 8 de Romanos está escrito que aquele que não obedece à lei de Deus, né? Porque ele está na carne. E os desejos da carne, ela não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Porque não pode, não está sujeita à lei. Vê lá, a lei de Deus. Eu marquei aqui no rascunho, mas não sei se eu vou encontrar assim para falar. Mas é isso que está escrito em Romanos, né? Quando nós estamos na carne, então não podemos agradar a Deus, nem pode mesmo, não tem como. O Romanos capítulo 8, versículo 7, né? E o versículo 8 diz isso mesmo. Diz isso que a carne é inimiga de Deus, os desejos pecaminosos. Aí lá em Romanos, voltando um pouquinho, né? Romanos capítulo 7, essa guerra que Paulo enfrentava. Não era a guerra, diz assim, Paulo não estava contra a lei de Deus. Não era contra a lei de Deus. Mas Paulo estava mostrando uma guerra interior que ele enfrentava. Assim como eu e você, né? Você pode ser pastor, bispo, sei lá o quê, na igreja, né? Ter um cargo, ó. Mas você tem seus conflitos. Tem uma guerra dentro de você, quem sabe um pecado, que você luta. E talvez até já caiu nele, né? Então, era essa guerra que Paulo enfrentava. A lei de Deus mostrava que deveria ser assim, que não deveria fazer isso, não deveria matar, que não deveria roubar, adulterar, cobiçar. E eu não sei qual era a luta que Paulo tinha, mas eu sei qual é a minha. A sua não sei. Você sabe. Você sabe qual é a sua luta. E a lei de Deus, ó, tá mostrando para você. Mesmo que você diga que a lei passou, mesmo que você não creia na lei de Deus, mas tua consciência está te acusando. É pecado. É pecado. Você está em pecado. Opa, você não pode fazer isso. Você não pode deixar sua esposa lá e ir atrás de outra. Por quê? Porque está escrito na lei. Está escrito. Não pode, né? Então a lei de Deus não foi mudada, anulada na cruz do Calvário. A lei moral não foi. Não foi, viu? O que foi anulada foi, não precisa mais, é você pegar um cordeirinho, levar para a igreja, confessar os seus pecados na cabeça daquele cordeirinho e depois, ó, degolar aquele cordeiro. Esse aí não precisa mais. Porque o verdadeiro cordeiro deu a vida por mim e por você na cruz do Calvário. Mas enquanto existir pecado aqui neste mundo, a lei de Deus está mostrando. Ele pode ser o pior ímpio, mas a lei de Deus está para mostrar para ele que aquilo é errado. Aquilo que ele está fazendo é errado. Então, meu querido, hoje o Espírito Santo está falando para você. Está falando para você. Não rejeita a lei do Senhor. Você está rejeitando, dizendo que a lei foi anulada, que a lei foi abolida, que a lei era uma maldição. Mas a lei de Deus é uma bênção. O salmista Davi, Salmo 117, é o capítulo 19, né? O capítulo 19? Isso, o capítulo 19. Ele diz que a lei é santa também, ó. A lei do Senhor, ele diz que a lei do Senhor é perfeita. É perfeita. A lei do Senhor é perfeita e revigora, olha. E revigora o quê? A alma.
Agora, no capítulo 119 de Salmos, verso 34, ele pede entendimento, ele pede assim, ele diz assim para Deus, dai-me entendimento, para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Que lindo, né? Então peça a Deus, faça como o salmista Davi, peça a Deus, Senhor, dai-me entendimento, dai-me sabedoria para que eu possa discernir que lei foi abolida, que lei não precisa mais. E me dá força, me dá entendimento para que eu tenha prazer de guardar a tua santa lei, a lei moral, a lei moral. Viu? Os 10 mandamentos. Se você pedir sabedoria, se pedir entendimento, Deus vai te dar. E você vai dizer assim como falou Davi. A lei de Deus, ela é perfeita. E ela revigora, ela dá força à nossa vida, à nossa alma. E reconheça a lei de Deus, assim como o apóstolo Paulo reconheceu. A lei de Deus, ela é santa. Glória a Deus. Amém? Deus seja louvado. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe ricamente. Amém? Curta aí esse vídeo. Compartilha. Se inscreve aí no canal. Para que outras pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. E tire também suas dúvidas. Né? E passa a reconhecer, passa a distinguir quem é a lei moral, qual é a lei cerimonial, qual o sábado moral, qual o sábado cerimonial. E um detalhe, o sábado, eu não sei se eu falei agora há pouco, né? Já estou um pouco esquecido. O sábado cerimonial, ele tinha uma data fixa, viu? Uma data fixa. Esse é outro detalhe. Caía no dia 10 do 7º mês. Tá bom? Abraço.